Meu nome é Cristina Cury e hoje eu vim falar para vocês de coragem e criatividade. Eu vou começar contando para vocês a história de uma mulher maravilhosa, a Júlia, nome fictício. A Júlia nasceu em uma geração onde as pessoas se casavam muito cedo, aos 20 e poucos anos. Ela já tinha quase 50 anos e ainda não tinha encontrado um grande amor. Ela não queria casar só pelo protocolo da sociedade. Aí, um belo dia, ela pegou um avião para a cidade dela, mas o aeroporto estava fechado e ela acabou em outra cidade. E se juntou com passageiros de outros voos para pegar um ônibus e então, finalmente, chegar ao seu destino final. Na saída desse ônibus, os olhos dela se cruzaram com o olhar de um outro homem e ela se sentiu extremamente atraída por esse homem. Mas eles estavam ali saindo do ônibus e aí ela percebeu que ele estava indo mais ou menos no mesmo caminho. E os dois foram para a fila dos táxis. E então ela tomou uma decisão. Ela tirou um papel e caneta, ela escreveu o nome e o telefone dela, ela foi até ele, entregou e falou: ligue para mim. E foi embora. Bom, vocês acham que ela precisou de coragem para fazer isso? Sem dúvida alguma, eu considero esse ato da Júlia um ato de extrema coragem. Agora eu pergunto para vocês acham que enquanto ela estava exercendo esse ato de coragem, ela só tinha coragem dentro dela? Com certeza não, né, gente? Com certeza ali tinha medo, tinha insegurança, tinha medo de ser julgada, tinha uma vergonha, se eu pagar um mico. E assim é com a coragem. Às vezes a gente olha as pessoas e a gente fala: nossa, que corajosos. Deve ter gente que fala pra vocês: nossa, que coragem, você mudou de país. Aí você fala: nossa, coragem, gente, vocês nem imaginam. E é isso, gente, a coragem, onde ela mora? Ela mora dentro da gente. Dentro, todos nós temos coragem. Todos nós já exercemos, em algum momento das nossas vidas, atos de coragem. Tá? Então, por exemplo, quando você se mudou aqui para o Canadá, dentro de você só tinha coragem o tempo todo? Não, né? E é isso, gente, a gente tem que se lembrar que a coragem, ela é parte de uma ambiguidade. Nós temos dentro da gente a coragem e temos dentro da gente o oposto da coragem. Seja isso o que for para você, seja isso diferente em cada circunstância, porque às vezes é medo, às vezes é insegurança, às vezes é uma certa passividade, eu estou na minha zona de conforto, não importa. Quando eu pulo de uma pedra para mergulhar numa piscina natural, o medo vai comigo e só passa depois que o mergulho é maravilhoso. E tudo bem, isso faz parte. Do mesmo jeito que a gente só conhece o conceito de algo quente quando a gente já vivenciou o que é frio, porque senão não faz sentido, assim também acontece com sentimentos e crenças dentro da gente. Então, gente, quando nós formamos uma crença, contamos pra gente uma história a respeito de algo que aconteceu com a gente, ou de algo em relação a gente ou ao mundo, o nosso sistema imediatamente começa a procurar evidências para confirmar esta crença, tá? Então, se eu acredito que eu sou muito corajosa, eu vou encontrar várias coisas ali na minha história que me lembram que eu sou muito corajosa. Se eu acredito que, nossa, não sei, eu ando muito medrosa, eu vou encontrar na minha história várias coisas que me fazem sentir medrosa. Então, se eu disser para mim: nossa, os canadenses nunca vão me dar uma oportunidade, eu vou encontrar maneiras de confirmar isso internamente e externamente. Se eu disser para mim: os canadenses vão me dar muita oportunidade, eu também consigo encontrar circunstâncias para confirmar isso. Então a pergunta que fica aqui é: qual dessas duas crenças ou histórias ou verdades te faz sentir melhor e te faz caminhar para frente? E em qual das duas você vai querer acreditar? Porque você tem uma escolha, né? E talvez se eu começar a prestar atenção naqueles canadenses que sim vão me dar uma oportunidade, talvez eu consiga ir me aproximando mais destes, né? Porque se eu ficar prestando atenção naqueles que não vão, e aí aquilo começa a me deixar meio down, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Nós temos uma escolha. Lembrem-se disso. Entre estímulo e resposta, entre algo que me acontece, a história que eu conto pra mim, a maneira como eu me sinto, nós temos uma escolha. Exerça a sua escolha. E aí deixei todo mundo curiosa, né? Gente, o João, nome fictício, ligou pra Júlia e o resto foi história. Estão juntos há cerca de 30 anos e viveram uma linda história de amor. Então, aquela escolha que a Júlia fez de entregar aquele papel pro João foi um ato de coragem.
Escolher já é um ato de coragem. Vocês conhecem o livro que se chama Os 5 Arrependimentos Antes de Partir? Escrito por uma enfermeira de cuidados paliativos australiana que se chama Bronnie Ware. Gente, esse livro, ela fez uma pesquisa, ela cuida de pacientes com cuidados paliativos, e ela identificou 5 principais arrependimentos. Primeiro, queria ter tido coragem de viver a vida que eu queria para mim mesma e não a vida que os outros queriam para mim. Já ouviram falar disso? Eu já ouvi. Segunda, queria ter tido coragem de falar o que eu sentia. Como é importante a gente poder fazer isso de uma maneira serena, de uma maneira delicada, de uma maneira amorosa, de uma maneira construtiva, porém, sim, falar como eu me sinto, que talvez a intenção do seu ato não tenha tido o mesmo impacto sobre mim. Como é importante isso, né? Queria ter tido tempo de me reconectar com os meus amigos. Isso também é fundamental pra gente que mora aqui do outro lado do mundo. O que você está fazendo para se manter conectado, com conexões relevantes com as pessoas importantes para você? Queria ter trabalhado menos. Aqui a gente está nessa vantagem, né? Aqui a gente tem uma outra filosofia de vida. E só nós podemos colocar esse limite. Só nós podemos determinar quanto tempo a gente vai dedicar ao trabalho e quanto tempo a gente vai dedicar às outras áreas da vida. E por fim, queria ter sido mais feliz. Mas a gente não está falando de escolhas e que escolhas são um ato de coragem? Então, gente, nós precisamos fazer as escolhas que vão nos levar em direção à felicidade. E para isso, também é importante ser criativo. E é por isso que a gente vai falar de criatividade aqui hoje. Tá? Vocês já pararam para pensar o que é que vocês querem para si próprios? Qual que é a visão que vocês têm para a sua própria vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa parar para vislumbrar, criar e lembrar de atualizar ao longo da vida, porque às vezes as coisas mudam. E quanto mais flexíveis nós formos, mais felizes nós seremos, né? Nada é escrito em pedra quando se trata da nossa própria felicidade, tá? E aí, gente, entra toda uma outra história em torno do criar, que vai muito além de eu criar opções para transpassar os obstáculos que me são colocados na vida, né? Então, poxa, se eu não estou conseguindo ir por aqui, eu vou por outro lado. Já falei muito disso, talvez vocês já tenham me ouvido, né? A criatividade é muito importante e a gente precisa criar um ambiente para nós mesmos e para os outros, para que essa criatividade possa aflorar na nossa vida e para que novas possibilidades e lindas possibilidades possam fluir na nossa vida. Então agora eu vou falar um pouquinho disso. A própria Brené Brown, que tantas de nós adoramos, né? Ela sempre fala que a inovação vem de um lugar de vulnerabilidade. Ou seja, é preciso uma certa coragem para eu dar uma ideia inovadora. Seja no trabalho, seja para minha família, gente, vamos mudar de país, né? Ou enfim, seja lá o que for. É preciso, porque quando eu dou uma ideia ou quando eu vou num caminho de inovação, muitas vezes eu posso ser julgada. Eu posso ser feita de ridícula, podem rir de mim. Às vezes eu mesma não me dou esse espaço porque eu me acho ridícula ou porque eu acho que talvez eu vá perder muito tempo, isso não der certo. Então eu vou me segurando, né? Essa relação entre o medo, a vulnerabilidade, a coragem, a criatividade, isso tudo tá muito interconectado, né? Então, é preciso, gente, que nós tenhamos uma ampla aceitação por aquilo que o outro é, por quem o outro é, por aquilo que ele coloca no nosso mundo, por aquilo que ele tem a oferecer. E da mesma maneira, conosco mesmos. Vocês exercem essa ampla aceitação sobre quem vocês são? Ou vocês são julgadoras ávidas de si próprias? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Então, quando nós proporcionamos para as pessoas um ambiente de pertencimento, um ambiente de conexão, um ambiente onde as pessoas sabem que elas nasceram, vamos dizer, em um lugar de amor, que a verdade delas é bem-vinda, né? Por mais que aquela verdade ou aquela ideia não se encaixe nesse momento ou nesse plano, mas que tudo bem, foi uma ideia, foi uma verdade, com certeza mais criatividade irá aflorar deste ambiente, né?
Então, que ambiente vocês estão criando para si próprias? Que ambiente vocês estão criando para suas famílias? Que ambiente vocês estão criando no trabalho? Se vocês são líderes, mais ainda, né? Qual é o ambiente que vocês estão criando? Ele permite que a criatividade aflore? Porque vejam só, Andrea Pavel é um alemão brasileiro. Ele um dia decidiu que ele queria escutar música na rua, numa coisa mais portátil, ele amava música, e ele inventou o que depois, mais tarde, se tornaria o Walkman. Então ele colocou aqueles foninhos Walkman, para quem não sabe, é o que antes do iPod tinha fita cassete dentro. Ai meu Deus, entregando a idade. Mas gente, ele mostrou aquilo e as pessoas ficavam rindo dele. Ele batia nas portas para tentar vender a ideia. As pessoas falavam: quem que vai querer ficar andando de fone de ouvido na rua? Você tá maluco? Isso é ridículo, andar de fone na rua. Então quer dizer, ele se colocou ali na arena, ele se colocou ali vulnerável e ele deu uma ideia que transformou a nossa relação com a música, né? E do Walkman, né? E depois veio o iPod e o iPhone e tantas outras coisas que vieram dessa simples ideia, né? O Walt Disney, por exemplo, quando ele decidiu fazer o primeiro longa-metragem de animação, ele foi muito julgado, morreu de medo. Ficou pensando: nossa, será que as pessoas vão conseguir se emocionar com um desenho? Será que as pessoas vão conseguir rir e chorar? E ele só se tranquilizou quando ele passou Branca de Neve e os Sete Anões pela primeira vez em um super grand opening e as pessoas se debrulharam de chorar nas cenas tristes e ao final aplaudiram em pé. Então é preciso ter coragem para ser criativo. E é preciso ter coragem para abrir o ambiente para que todos possam ser criativos. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue uma conexão entre os membros de um grupo que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso não quer dizer que todos vão pensar igual. Eles vão voltar para a sua individualidade e vai ter aquele momento de caos, que se bem administrado vai gerar muita criatividade, que é o que a gente chama de caos criativo, né? Então, gente, para a gente atingir os nossos sonhos na vida, a gente precisa de criatividade, a gente precisa conseguir abrir para novas possibilidades surgirem, tanto da gente como observando os outros, né? E é isso, gente. A coragem mora dentro da gente. Via de regra, ela vem acompanhada de algum outro sentimento dualista. Isso não quer dizer que você não está tendo coragem, mas é preciso levantar, sim, e ser o protagonista da sua vida, exercer as escolhas e fazer acontecer, fazer a sua parte. Porque se você se vitimiza perante as circunstâncias, se você acredita que são as circunstâncias que te limitam, você talvez esteja se vitimizando, e às vezes sem nem perceber. E tem às vezes uma outra circunstância que são realmente limitantes. Eu entendo isso e respeito isso, e não só eu, como quem fala desse assunto, né? Agora, ao mesmo tempo, existem muitas circunstâncias que a gente consegue sim impactar, e é uma questão de fazer as escolhas corajosas e usar a nossa criatividade para construir a realidade que a gente quer para a gente e para o mundo. Espero que essa mensagem tenha trazido algo de importante ou algum insight para vocês. Até mais!